Graça e paz, povo de Deus. Você já aguardou com expectativa a chegada de alguém? Você contava as horas, contava os dias para a chegada dela? Você estava aguardando com uma alegre expectativa. E cada vez que alguém batia na porta ou alguém parava na frente da sua casa, você ia com expectativa. Ainda não era. Você já sentiu isso? Pois bem, essa é a expectativa do acenda a candeia e encha a vasilha. Não é o medo de alguém que vai chegar para trazer juízo. Não, é uma alegre expectativa do noivo para as festas, para as bodas, para o casamento. Esperamos ser encontrados maduros, preparados para o casamento. Afinal de contas, no ano do casamento, devemos estar maduros, devemos ser férteis, devemos assumir a responsabilidade. Chegamos no capítulo 15 do livro de Apocalipse. Aqui, mais uma visão. E aí o apóstolo João vê no céu outro grande e admirável sinal. Um outro grande e admirável sinal. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. As 7 pragas, os 7 anjos que levam as 7 pragas, levam a segunda vinda, a manifestação do Filho de Deus, a manifestação do Messias, a segunda vinda de Jesus, o Cristo. Esse é o momento, está chegando o momento em que todo olho verá, toda a terra saberá, o noivo chegou. Toda a terra saberá, Jesus Cristo voltou. Não se ouvirá, Jesus está ali, Jesus está lá. Não, todo olho o verá. Está chegando o dia e os 7 anjos com as 7 taças levam para esse momento. Por quê? Porque aí se consumiu a cólera de Deus, a ira de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. A ira do homem é totalmente diferente da ira de Deus. A ira do homem está focada em destruir. A ira de Deus está focada em trazer a justiça. A ira de Deus não é para destruir pessoas, é para manifestar a justiça dele. Já declarada, já ensinada, já manifesta. Por isso, João olha para essa visão e diz, grande e admirável visão. E ele começa com um mar de vidro. Diante do mar de vidro, nós temos os vencedores da besta, aqueles que venceram o anticristo. Que coisa maravilhosa! Eles venceram e são protegidos dos castigos que vêm sobre a terra. Esse mar de vidro é mesclado com fogo. Fala dessa proteção. Aqueles que venceram se alegrarão na presença de Deus. Sabe? Se há uma coisa que o coração de Deus espera com expectativa, é poder se alegrar conosco, aqueles que venceram. Se você está com dúvida, se está caminhando como um vencedor, ou se está caminhando como um fracassado, como alguém que tem medo, como alguém que tem pânico, comece a perceber, comece a entender que os vencedores têm foco. Vencedores não são aqueles que não enfrentam problema, são aqueles que não desistem. Vencedores não são apenas aqueles corajosos, são medrosos que não desistiram. Isso sim são os vencedores. Um corajoso é um medroso que não desistiu. É alguém que teve o medo que o limitou, talvez, no momento, no piscar de olhos, mas ele reage, ele avança. Assim, os 144 mil, que nós já falamos quem são, nos estudos anteriores, nos dias anteriores, se alegram na presença de Deus. Por quê? Porque eles venceram. O mar de vidro. Depois do mar de vidro, nós temos a fumaça. No final do capítulo, o capítulo é bem curtinho, no final do capítulo, no versículo 8, diz que o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário,
enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Fumaça simboliza a presença de Deus. Principalmente, ou quando ele está irado para trazer a sua justiça, entendendo que não é a ira do homem, focado no egoísmo, focado no seu próprio plano, no seu próprio orgulho, não. O juízo de Deus, a ira de Deus é para trazer juízo. E aqui diz que a fumaça encheu o templo e ninguém podia entrar, porque a fumaça contemplou, aliás, a fumaça encheu, procedente da glória de Deus, por isso ninguém podia penetrar no santuário. Essa visão não é a primeira vez na Bíblia. Nós vemos ela lá no Sinai, nós vemos ela na visão de Isaías, nós vemos ela na visão de Ezequias. A fumaça da presença, da glória de Deus encheu aquele lugar. Por quê? Porque Deus está agindo, Deus está atuando, Deus está ordenando que agora os 7 anjos derramem as 7 pragas. E veja como esses anjos estão vestidos, com linho puro, que revela a santidade do julgamento de Deus. A santidade do julgamento de Deus. Sim, o capítulo 15 é um momento em que se prepara para os últimos momentos da grande tribulação. As 7 taças. Depois disso, a vinda do Cordeiro. Então, o capítulo 15 é um prenúncio. É como se o capítulo 15 tocasse a trombeta de novo. Jesus está voltando. Sabe, talvez você não tenha escutado direito, mas esses dias já se pode ouvir um eco. Já se pode ouvir um eco. Não são as trombetas ainda, mas é a preparação. O noivo se aproxima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tempo de se arrepender? Sim. É tempo de celebrar? Sim. Que paradoxo, não? Arrependimento e celebração. Sim. Isso só é possível por causa do sangue do Cordeiro. Um arrependimento que leva a uma celebração. Uma tristeza que leva a uma alegria. Não é uma tristeza segundo o mundo. O apóstolo Paulo diz que há uma tristeza segundo o mundo, que opera em remorso. Essa tristeza segundo Deus opera em arrependimento. Esse arrependimento, início ruim, final doce, porque leva à celebração. Então, esse capítulo 15 está marcando, está chegando o dia, está se aproximando a chegada do Cordeiro. E eu quero terminar nossa palavra de hoje, levando você para ver o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Há um livro que eu comecei a ler, ele se chama Lendo Moisés, Vendo Jesus, pela editora Chamada da Meia-Noite. Se você entrar no Google, você vai poder encontrar esse livro, compre, dá uma lida. 3 judeus que agora seguem a Jesus estão escrevendo sobre a Torá, como a Torá revela Jesus Cristo. Lendo Moisés, a lei, vendo Jesus, o Messias. Vale a pena ler esse livro. Mas ele termina aqui, eu quero terminar hoje a nossa palavra lendo o versículo 3 e o versículo 4 com você, porque é o cântico de Moisés. Em Deuteronômio, o 5º livro do Antigo Testamento, no capítulo 32, tem lá registrado o cântico de Moisés. Parte das declarações dele se resumem nessa aqui, mas aqui há um cântico superior, o cântico do Cordeiro. Talvez ouvindo a melodia de Moisés, nós podemos sentir a música de Jesus, a harmonia de Jesus. Vamos ler juntos? Eu quero ler com você o versículo 3 e o versículo 4. E diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todas as nações vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Já fiz essa afirmação para você. Volto a repetir. A questão não é se o seu joelho se dobrará ou não. Ele vai se dobrar. A questão é se você vai dobrar os seus joelhos voluntariamente ou não. O Cordeiro não veio para exigir algo que ele não tenha direito. Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Não porque é egoísta, não porque foca em si mesmo. Pelo contrário, exatamente o oposto disso. Ele é digno porque ele pensa em mim e pensa em você. Ele é digno porque ele não morreu para mostrar que era Deus. Ele morreu para mostrar que te ama, que ama a mim e ama você. Todos glorificarão o nome de Jesus. Eu quero orar com você hoje, pedindo que nós estejamos preparados para encontro com o noivo, com roupas bem ataviadas, sem mancha, sem mácula, como uma noiva que se prepara para o casamento. Ela não escolhe uma roupa suja, ela escolhe a melhor, a mais bonita, a mais perfeita, para se apresentar ao seu noivo. Santidade ao Senhor. Eu e você precisamos buscar santidade ao Senhor. Oremos. Pai querido, eterno Deus, hoje eu peço que o teu Espírito me ajude a andar em santidade. Perdoa os meus pecados quando eu fui egoísta, orgulhoso, soberbo e insolente. Perdoa os meus pecados quando eu segui a minha própria vontade. Eu recebo hoje a Jesus, o Cristo, o Messias, a Jesus, o Filho de Deus, a Jesus de Nazaré. Eu o recebo como Senhor da minha vida. Não só como meu Salvador, sim, mas também e principalmente como meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te proteja. O Senhor esteja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, te protegendo contra toda enfermidade, contra todo vírus, contra todo coronavírus. O Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.